Olá! Hoje a gente vai explorar uma das distinções mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais complexas do direito penal. Pensa só, um único ato pode levar a consequências legais totalmente diferentes. E tudo isso depende do que se passava na mente de quem agiu. Vamos juntos desvendar essa linha bem fininha que separa quem assume um risco de quem apenas confia demais na própria sorte. Bom, e como a gente vai fazer isso? Nosso roteiro de hoje está aqui. Primeiro, vamos entender o dilema central. Depois, vamos analisar cada um dos conceitos com exemplos práticos. Aí, a gente coloca os dois lado a lado para comparar e, por fim, vamos ver por que, na prática, essa diferença é tão decisiva nos tribunais. Então vamos começar pelo centro da discussão. Como é que a mesma ação, uma ação que resulta numa tragédia, pode ser julgada de formas tão opostas? Pois é, a grande pergunta que juízes e jurados precisam responder é exatamente essa. O que aconteceu? Foi um descuido, um acidente infeliz, ou foi o resultado de uma indiferença tão grande que se torna criminosa? E a resposta, que parece simples, mas não é, está toda na cabeça de quem praticou o ato. A chave não está no que a pessoa fez, mas no que ela pensou ao fazer. É preciso decifrar a intenção para poder fazer justiça. Certo. Vamos começar a destrinchar isso. Primeiro, o dolo eventual. Aqui, a gente entra num terreno bem sério. Estamos falando de alguém que prevê o perigo, sabe que algo ruim pode acontecer e, mesmo assim, decide continuar. Olha só o que a lei diz. No dolo eventual, a pessoa não tem o objetivo direto de machucar alguém, mas ela enxerga essa possibilidade, ela sabe que pode acontecer e, mesmo assim, ela toca o barco. Ela basicamente aceita o risco, e essa aceitação é o que transforma o ato em um crime doloso, que é julgado com a mesma seriedade de um crime intencional. E essa frase do jurista Reinhard Frank é perfeita para resumir essa mentalidade. É a mais pura indiferença com o que pode acontecer. É basicamente se acontecer, aconteceu, eu vou fazer mesmo assim. Para ficar bem claro, vamos para um exemplo. Imagina um fazendeiro que decide praticar tiro ao alvo na sua propriedade, mas com um fuzil, uma arma superpotente. Presta atenção aqui, que o pulo do gato é este. Ele tem consciência do risco. Ele não está distraído. Ele sabe que aquelas balas vão longe e que passa uma estrada logo ali. Ele consegue prever que uma tragédia é possível. E mesmo sabendo de tudo isso, ele atira. É aí que tá. Ele não queria matar ninguém, mas ele aceitou essa possibilidade. Para ele, o resultado ruim, ainda que não fosse o objetivo, era aceitável. Isso é a pura essência do dolo eventual. Beleza? Entendido o dolo eventual? Agora vamos para o primo dele, digamos assim. Um conceito que gera muita confusão. A culpa consciente. É aqui que muita gente se confunde. Porque, olha só, a pessoa também prevê o perigo. A semelhança para por aí. A diferença brutal é que na culpa consciente, a pessoa acredita de verdade que nada de ruim vai acontecer. Ela confia demais na própria habilidade para evitar o desastre. É uma confiança cega. Vamos para um outro exemplo que é ótimo para a gente ver essa diferença na prática. Pensa num motociclista que está super atrasado e decide cortar o trânsito andando pela calçada. Percebe? Igualzinho ao fazendeiro. Ele sabe que é perigoso. Ele prevê que pode atropelar alguém. Só que essa previsão veio junto com uma confiança gigante na própria capacidade. Ele pensa, eu sou bom de guidão, vou conseguir desviar de todo mundo. Aqui está a grande virada. Ele não pensa, se acontecer, aconteceu. Ele pensa, isso não vai acontecer porque eu sou bom. Ele não aceita o risco, ele aposta contra o risco e perde. O cálculo dele estava errado. Ok, agora que a gente já viu os dois lados da moeda, vamos colocar um do lado do outro para essa linha tênue ficar bem visível. Olha só que interessante, o ponto de partida é o mesmo. Nos dois casos, a pessoa prevê o perigo. A diferença toda, o que muda tudo, é a atitude em relação a esse perigo. De um lado, a indiferença. Do outro, um excesso de confiança. Tá, mas no fim do dia, por que essa discussão toda importa tanto? Importa. E muito. No mundo real, essa pequena diferença de atitude mental gera consequências jurídicas gigantescas. É simples. Se um ato for classificado como dolo eventual, a pessoa responde por crime doloso. É como se ela tivesse tido a intenção. A pena, claro, é lá em cima. Agora, se for culpa consciente, a pessoa responde por crime culposo, por imprudência. A pena é bem mais branda. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se tudo depende do que a pessoa estava pensando, como é que o sistema de justiça consegue provar isso? Ninguém lê mentes. Então,
O pessoal da justiça não tem bola de cristal. O que se faz é seguir um passo a passo bem lógico. Primeiro, se analisa tudo o que aconteceu por fora, os fatos objetivos. Depois, com base nesses fatos, se tenta deduzir qual era a atitude mental. E só então se classifica o crime. E como se faz isso? Juntando as peças de um quebra-cabeça. Qual foi o meio utilizado? Uma arma de fogo, um carro? Como a pessoa se comportou antes, durante e depois? Ela fugiu ou prestou socorro? Cada detalhe desse ajuda a construir um quadro sobre a intenção dela. Então a moral da história é essa: a lei não depende de adivinhação. Ela se baseia em fatos, em evidências concretas, em uma análise cuidadosa de todas as circunstâncias para conseguir fazer essa distinção tão crítica entre quem assume um risco e quem só comete um erro de cálculo. E fica aí a reflexão. A linha que separa a indiferença de um erro de avaliação é muito, muito fina. Mas a diferença que isso faz na vida das pessoas é abissal. Todos os dias, juízes e jurados têm essa tarefa dificílima de olhar para uma tragédia e tentar decifrar a intenção de outra pessoa, tomando decisões que mudam destinos para sempre. A justiça, no fim das contas, está nesse complexo e humano ato de interpretação.